Bom, o nosso trabalho ele é sobre a piscicultura. O que é a piscicultura? Estima-se que há 4.000 anos a piscicultura já era praticada pelos egípcios, que criavam a tilápia do Nilo. Em um passado um pouco mais recente que esse, também há registros de que os chineses praticavam a piscicultura, datando de alguns séculos antes da nossa era, o que faz com que essa atividade tenha importância histórica. Além disso, a piscicultura também é uma atividade de importância futura, informando que o peixe é a carne do futuro, pois as pessoas têm percebido cada vez mais que a qualidade deste alimento e seus benefícios para a saúde. Além disso, existe grande mercado para o pescado no Brasil, transformando-se em um promissor negócio. Em uma definição mais objetiva, a piscicultura consiste na criação de peixes, principalmente os de água doce. Em nosso país, a grande parte dessa atividade é realizada em fazendas que possuem açudes ou represas. As principais espécies de peixe utilizados são, para a piscicultura, é a tilápia, pacu, tambaqui, dourado, piapara, piaú e pintado. Oi, prazer, meu nome é Andreina e eu vou falar sobre uma das doenças que acometem os peixes de tanques na piscicultura. A primeira é a doença dos pontos brancos. A doença costuma causar pequenos pontos brancos na nadadeira e no corpo dos peixes. Isso faz com que ocorra a perda de apetite, além de respiração ofegante e dificuldade no nado. Quando os peixes são expostos a quedas bruscas e a temperaturas, pode ocasionar esse tipo de doença. A doença do veludo, causada por um protozoário, é uma doença contagiosa que se espalha rapidamente com os demais peixes. Por isso, precisa agir rápido com o tratamento. A doença do veludo se manifesta por vários pontos dourados no corpo do peixe. Daí a razão do nome, doença do veludo. As principais sintomas são dificuldade ao engordar, emagrecimento e asfixia. Olhos embaçados. Causa por um trematoide. Essa doença se caracteriza por uma espécie de neve branca que cobre os olhos dos peixes, algo muito similar com as cataratas presentes nos humanos. Hidropsia é uma infecção bacteriana responsável por causa paralisia nos órgãos internos dos peixes. A doença começa com o enriquecimento das escamas, aumento do volume ventral, podendo causar morte dos peixes. Buraco na cabeça. Pelo qual se sabe, essa doença está conectada ao protozoário hexamita. Os sintomas são o surgimento de várias feridas nos corpos dos peixes posteriores que evoluam até virar buracos. Septicemia. Tudo começa com o aparecimento de pequenos vasos sanguíneos dilatados no corpo do peixe. Resulta em uma infecção bacteriana. Se a doença não for tratada, é comum que as nadadeiras do peixe possam até cair. Fungo na boca. Causa por uma bactéria que se manifesta com o segmento de uma camada branca ao redor da boca, similar a um algodão. Os peixes estão voluntariamente diversos tipos de doença. Esse tipo precisa ser um criador sempre atento. Ao notar algo estranho nos peixes, procure investigar e descobrir do que se trata para não prejudicar o resto dos criadouros. Uma alternativa adotada em alguns produtores é a introdução de alevinos de peixes carnívoros dourados, como por exemplo, dourado, traíra, trairão, e no tanque, para finalizar, comeram os vermes que levam ao criador, estão com o tamanho do predador para os carnívoros. Então é muito importante ter peixe carnívoro no tanque, porque eles têm uma facilidade em comer vermes presentes na água, mas não é muito bom deixar os peixes crescerem bastante, pois pode comer os outros peixes do criador.
Oi, meu nome é Nádia e eu vou falar um pouco sobre os métodos que são os melhores métodos na piscicultura. E os métodos mais utilizados para uma boa produção, que podemos ver hoje, é os animais de qualidade, procuraram os animais de qualidade, a procedência dos ovos, o transporte do peixe, a documentação necessária que é preciso para comprovar que está indo para um viveiro bom e certo, estar sempre monitorando a água, ter a limpeza do viveiro. Também ocorrem muitos erros na hora do manejo, como o excesso ou escassez de alimentos, a baixa qualidade do alimento, o manejo inadequado do peixe e da água. E hoje podemos ver que um dos maiores desafios na piscicultura é evitar as doenças que acontecem no sistema de reprodução. E para isso, tem várias medidas que estão sendo adotadas, desde o momento da compra dos peixes até o transporte e a quarentena, e o momento também da soltura adequada. Agora eu vou falar sobre um pouco sobre a quarentena. A quarentena compreende um período de observação ao aderir novos peixes que devem permanecer no viveiro isolados dos demais. Esse é um cuidado importante para evitar a introdução de animais infectados no criadouro, pois há um período de incubação para que essa enfermidade manifeste nos sintomas virais. Os viveiros em quarentena não devem compartilhar a mesma água dos demais criadouros, uma vez que ela também pode atuar como vetor de doença. A criação dos peixes em tanque exige cuidado específico para os animais estejam sempre saudáveis. A seguir, boas práticas de manejo fundamental para a lucratividade dos negócios pode evitar gastos excessivos e prejudiciais decorrentes da perda de animais. Bom, como a criação de peixes ela é bem diferente, também existe diferentes tanques de peixe, como tamanho, formatos e diferentes jeitos de se criar peixes. Você precisa ter um filtro muito bom dessa água para poder não ocorrer que os peixes acabem acumulando sujeira. E o filtro ele é responsável por remover as impurezas da água para deixar ela própria para os peixes que vivem lá. A remoção das impurezas feita pelo filtro pode ser feita de 3 maneiras, que são elas: a filtragem mecânica, que é a remoção das partículas que ficam suspensas na água; a química, que é responsável por eliminar as substâncias invisíveis do aquário, que não são removidas pelo filtro mecânico; e a biológica, que é feita por bactérias do bem, que ajudam a manter o equilíbrio do aquário como um todo. Também tem a bomba, que ela tem uma importante função de oxigenar a água do aquário para que ela se mantenha adequada para os peixes. Por isso, é preciso observar fundamentalmente os seguintes aspectos: o tamanho do tanque e qual a sua litragem, ou seja, quantos litros de água o tanque comporta, que espécies de peixes serão inseridos no tanque e quantos peixes em média vão viver nesse tanque. Então, precisa ter todos esses cuidados para poder ter um bom manejo na piscicultura. Hoje eu tô aqui com o Gabriel, ele trabalha numa pescaria aqui em São Paulo e eu vou fazer algumas perguntas para ele. Quais os peixes você optou por usar e por que optou por eles? Nós optamos pelo pacu e pela tilápia, pois são peixes que mais se adequam à temperatura de águas tropicais. Qual a limpeza do tanque e com qual frequência? A limpeza do tanque é feita por um filtro, e a limpeza do filtro é feita de 2 a 3 meses. O filtro tira as sujeiras utilizadas, a parte interna do tanque. Algumas vezes caem coisas como folhas e alguns outros elementos na água na superfície, nós tiramos, tipo a piscina. Faz uso de bomba de oxigênio ou é feita com cano? É usado cano para que faça a captação de oxigênio antes de chegar ao tanque. É mais barato e compensa mais do que as bombas. Qual a prevenção utilizada com a chegada de javelinos?
é feita uma quarentena com eles. Eles são colocados em um tanque separado e deixamos separados os demais para que evitem contaminação. A manutenção do tanque é cara? Sempre tentamos manter o tanque em boas condições, assim evitando que a danificação de álcool. Mas até o momento não foi preciso fazer a manutenção, pois os tanques estão em ótimas condições. Por que optou por trabalhar com peixe? Durante muitos anos de estudo que eu fiz, me identifiquei mais com essa área e eu gosto muito de trabalhar com peixes. Ok, muito obrigada. De nada. Hoje eu tô aqui com o Gabriel, ele trabalha numa pescaria aqui em São Paulo e eu vou fazer alguma. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância dos parâmetros e essa que é uma referência que nós temos de qual a adequação mais melhor para os tanques que nós temos, como a temperatura da água, que é ideal que fique entre 25 e 30 graus Celsius, para que evite o estresse térmico dos peixes. A transparência também é um fator muito importante e fica em média de uns 30 a 45 centímetros, pois permite que a luz solar entre e evite o desenvolvimento de microvegetais presentes na água. O oxigênio tem que estar acima de 3 miligramas por litro. E tem que ficar muito atento sobre a oxigenação na água pelo tanto de peixe, ou a função da bomba, o tanto que ela está produzindo de oxigênio, para evitar que os peixes tenham que subir a superfície em busca de ar. O pH tem que estar neutro entre 6 a 7,5. Alcalinidade entre 30 miligramas por litro. E a amônia tem que ficar abaixo de 0,5, abaixo de 1, pois a amônia pode ser muito tóxica na água para os peixes, podendo ocasionar em várias outras perdas que temos nos peixes, podendo causar várias lesões na produção. Como a gente viu, a gente pode concluir que a piscicultura é uma atividade muito importante, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, porque é uma atividade que impulsiona o desempenho socioeconômico e também produz muitos alimentos de alto valor nutritivo. E os peixes, hoje em dia, não só são usados como comida, mas eles também são usados para uso esportivo, como a pesca, são utilizados como isca e também para aquários. Então, esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado para todos que estão assistindo a gente. E muito obrigada por tudo, pessoal. Muito obrigada. Obrigada.